Você já olhou para sua vida e pensou, eu não estou onde eu gostaria de estar? E geralmente esse pensamento vem acompanhado de um sentimento de tristeza, desmotivação, ansiedade, dúvida, e geralmente tudo isso te para. É normal isso te parar. Primeiro eu quero te dizer que você está bem, isso é normal, isso faz parte. Você passa por isso, eu passo por isso, a maioria das pessoas, milhares de pessoas passam por isso, inclusive as pessoas mais bem-sucedidas. A diferença é que elas aprenderam a usar esses sentimentos naturais, porque somos seres humanos, portanto a gente sente, elas aprenderam a usar esses sentimentos como algo positivo. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras de você reprogramar a sua mente, de maneira que você possa utilizar esses sentimentos ao seu favor. Quando eu tinha 23, 24 anos, quando eu comecei a empreender, posso dizer que eu experienciei esses sentimentos de uma maneira muito intensa. Eu experienciei a dúvida, eu experienciei a comparação, eu experienciei a ansiedade de estar ali tentando fazer algo acontecer e não acontecia por longos dias de maneira constante. E chegou um momento da minha vida que eu parei para pensar e eu falei assim, será que tem algo de errado comigo? Será que eu sinto demais esses sentimentos? Será que eu preciso buscar ajuda, talvez? Não sei, era algo que realmente me parava ao ponto de me questionar, ao ponto de ter dias que eu não gostaria de levantar da cama para não ter que trabalhar, para que eu não experienciasse esses sentimentos, porque eu achava que tinha algo de errado comigo. Foi aí então que eu busquei ajuda em livros de desenvolvimento pessoal, e é por isso que eu sou muito apaixonada por esse tema, porque realmente é um tema que me ajudou e continua me ajudando. E durante leituras e assistindo mentores e enfim, entrando realmente na mente dessas pessoas, eu entendi que 99% das pessoas sentem isso. Só que a grande diferença é como elas lidam com isso. Algumas escolhem que esses sentimentos vão paralisá-las. Outras usam esses sentimentos como combustível. Elas não tentam eliminar esses sentimentos naturais. Hoje em dia existe esse problema onde muitas pessoas, a sociedade no geral, fantasiaram sentimentos naturais do ser humano, que é a ansiedade, que é o medo, que é a tristeza, que é a dúvida, como algo negativo ao ponto que a gente não pode sentir esses sentimentos. Porque se a gente sentir esses sentimentos, tem algo de errado. A gente precisa buscar ajuda médica, enfim. E eu não estou falando a nível patológico, eu não estou falando de pessoas que são diagnosticadas com depressão e ansiedade que precisam de ajuda. Estou falando de sentimentos naturais. Sentimentos de quando você começa algo novo, aquele sentimento de medo, aquela ansiedade se vai dar certo ou não, isso é natural. A dor do processo é natural. Acontece que hoje em dia existem tantas maneiras de driblar esse sentimento, de não sentir, a gente não quer sentir nada. E a gente não quer sentir nada ao ponto de que a gente não está conquistando mais nada. Porque para conquistar objetivos e certos patamares na sua vida, você naturalmente vai experienciar esses sentimentos que não são negativos, são sentimentos que fazem parte da vida, parte do processo. Tem uma cena do filme Divertidamente, sabe aquele filme da Disney maravilhoso que acho que é mais para adulto do que para criança? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu ainda não tinha essa base de conhecimento, de gestão emocional que eu tenho hoje em dia. E aquela cena, embora eu não tivesse esse conhecimento, foi a que mais me chamou a atenção. Sabe aquela cena que a alegria, o sentimento da alegria, para de tentar silenciar a tristeza? Então a Hailey, que é a garotinha, finalmente sente, finalmente chora, finalmente pede ajuda dos pais, abraça os pais, e aí só depois que ela chora, que ela tem o amparo dos pais, dos amigos, e olha só que loucura, depois disso ela começa a praticar o esporte, enfim, acaba vencendo lá o campeonato de hóquei que ela tinha. Mas a tristeza foi um dos fundamentos disso, ela precisava sentir, ela precisava colocar para fora todo aquele sentimento que até então a felicidade achava que era algo negativo, que ela não deveria sentir aquilo, porque senão ia paralisar ela, mas justamente evitar, ela colocou
tanta energia em evitar, que uma hora a Hayley não estava mais aguentando, e eu posso entender que aquela cena que ela tá indo embora, tentando fugir da família dela, é quase como um símbolo de depressão. Você se inibe tanto a ponto que seus sentimentos começam realmente a te travar de maneira negativa, simplesmente porque você não quis sentir, porque você acha que sentir faz mal. No final das contas, gente, a cura não é evitar, mas é aceitar, entender como você pode andar, fluir com todos esses sentimentos naturais, que é ser você, né? Essa é a vida. Nos meus primeiros 6 meses empreendendo, eu tive que lidar com sentimentos, pensamentos negativos, ou melhor, naturais do novo, quando você experiencia o novo. E eu cheguei no meu fundo do poço. Quando eu falo fundo do poço, é porque foram 6 meses tentando fazer acontecer e nada acontecia. Então, naturalmente, muita dúvida, muita ansiedade, muito medo. Até que eu li um trecho no livro do Napoleon Hill que cada fracasso equivale à semente de uma oportunidade equivalente. Cada fracasso eu tinha a oportunidade de crescimento. Só que eu estava tão focada em não sentir a ansiedade, em não sentir o medo, em não sentir o que essa experiência estava me trazendo, que eu não estava aberta para enxergar a oportunidade de crescimento que tinha ali. O que aquele fracasso estava querendo me dizer? Qual o caminho que eu deveria ir? Eu passei por muitos momentos onde eu simplesmente evitei a dor. Quando eu falo evitar a dor, é que eu acordava em um belo dia, eu estava me sentindo mal, né? Porque, enfim, estava fracassando por vários dias, e ao invés de parar para pensar e tentar lidar com aquele sentimento e entender o que eu podia fazer com ele, eu organizava o meu dia inteiro para não sentir essa dor. Então, vou passar aqui o dia na piscina, vou aqui assistir esse filme, vou me distrair desse sentimento, vou ali no shopping comprar tal coisa, vou ficar o dia inteiro no telefone conversando besteira. Eu arranjava milhares de desculpas para não sentir aquilo que, na verdade, iria me colocar no topo. Entender o meu fracasso e como que eu podia me beneficiar desse sentimento. E foi ali que eu percebi que eu era vítima dos meus pensamentos. Foi naquele momento que eu percebi que eu estava me colocando numa situação de vítima. E quando você se coloca numa situação de vítima, esquece. Você se fecha para as oportunidades, você se fecha para o ensinamento que aquilo está te trazendo. E ali eu percebi, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E a primeira ferramenta que eu vou te trazer aqui hoje, que me ajudou nesse momento difícil, é a visualização negativa. É um pouquinho estranha essa palavra, né? Que a gente está muito acostumado a falar quadro dos sonhos, visualização positiva e tudo mais. Se visualização positiva funciona para você, maravilha. Mas, para mim, o que vem funcionando é o oposto. Então eu me perguntava, eu estava lá naquele momento difícil de empreender e eu estava evitando sentir tudo aquilo que eu deveria sentir para poder encarar a realidade do fracasso. Então eu me perguntava, se eu continuar assim pelos próximos 5 anos, se eu continuar evitando a realidade e buscando distrações para minha vida, aonde eu estarei daqui em 5 anos? Talvez eu não terei atingido a meta financeira que eu gostaria de atingir. Talvez eu não terei condições financeiras para dar suporte para minha cachorra. Talvez eu não terei condições financeiras para dar suporte para minha família se um dia eles precisarem. Todo esse pensamento de futuro, de pensar num futuro negativo por conta das minhas ações do presente, me trazia um certo combustível de querer continuar, ao invés de utilizar mais e mais distrações. E esse sentimento não me permitia ficar parada. Quando eu imaginava que essas distrações poderiam trazer esse resultado negativo na minha vida, não existia outra opção a não ser continuar. A segunda ferramenta é desenvolver tolerância diante da frustração. Estudos mostram que pessoas de alta performance bem-sucedidas têm uma característica em comum: elas desenvolveram uma alta tolerância à frustração, que é outro tópico que muitas pessoas hoje evitam. Elas evitam se frustrar. Portanto, elas não começam nada novo, porque elas sabem que tem essa possibilidade de frustração. Quando eu comecei a empreender, houveram muitas frustrações durante o meu processo, tá? E um deles, que eu lembro até hoje, me levou para uma das melhores oportunidades da minha vida, da minha carreira até agora. Chegou um momento da minha vida, depois de 2 anos empreendendo,
que eu tive que tomar ações diferentes. Eu tive que começar a prospectar pessoas. Houveram mudanças de contrato e eu precisava imediatamente de novos clientes. Eu comecei a prospectar um atrás do outro. Foram 199 pessoas que eu prospectei, até que a pessoa 200 me disse um sim. E essa pessoa hoje é um dos meus maiores clientes, que me levou para os Estados Unidos do ano passado. A Healthpreneur, que é meu cliente do meu coração. Como eu te disse, eu tive que ouvir 199 nãos. Pessoas não me responderam, algumas responderam, outras foram grossas. Foram esses nãos. Pouco a pouco, gente, depois do primeiro, segundo, terceiro, depois do quinto não, eu já havia desenvolvido uma tolerância àquele não. Então, a partir daquele momento, o não ele já não era tão dolorido quanto o primeiro não. Ele era apenas parte do processo. Isso acontece comigo na corrida, isso acontece comigo quando eu estou aprendendo algo novo. Cada habilidade nova existe uma frustração que é aquele começo. E se você não desenvolve essa tolerância, que é aguentar aqueles primeiros momentos até que aquela dor se torne gerenciável, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Existem várias maneiras de você desenvolver essa tolerância à frustração. Se você começar hoje uma habilidade nova, eu tenho certeza que você vai se frustrar, porque, de novo, é o novo. Mas continua, tá ali, não gostou, hoje em dia não foi muito bom. Aparece de novo e faça de novo. Segundo dia foi mais ou menos. Terceiro dia, apareça, faça de novo. Quarto, quinto, no dia 30, a sua percepção do incômodo que aquela habilidade traz será muito menor do que os primeiros dias. Acredita em mim, testa, faça esse teste. A terceira e última ferramenta é prove o seu cérebro ao contrário. Pensamentos não são fatos. Emoções não são realidades. A maioria das pessoas sofre mais na mente do que na realidade. Existe tanto sofrimento na mente e que, olha só, fica só na mente, não vem para a realidade. Quando, de novo, eu comecei a empreender, eu escrevi tudo o que de pior poderia acontecer comigo saindo do banco, da minha renda ali que eu tinha todos os meses, para empreender do zero. O que tinha de pior não era tão ruim quanto parecia, mas se eu deixasse só na mente, só ali pensando, talvez eu nunca teria tentado. Mas quando eu escrevi e racionalizei, não era tão ruim quanto parecia. Então eu aprendi a questionar os meus próprios pensamentos. Então vou dar um exemplo. Fazer dinheiro na internet é impossível. Eu pensei isso em algum momento da minha vida. Eu aprendi a questionar tudo, porque a nossa mente, ela é muito criativa. Ela cria diversas situações e histórias dizendo do porquê o nosso objetivo não vai dar certo. Ela pode ser muito criativa fazendo isso. E é por isso que eu questiono, tá? Essa aqui é a minha mente, esse aqui sou eu. A minha mente pensa, isso aqui, esse objetivo é impossível de você alcançar. Daí eu vou lá e questiono. Isso é verdade? Será mesmo que é impossível? Sim, é impossível. Mas você tentou todas as opções possíveis que existem para ver se realmente é impossível? Aí já tem uma quebra de padrão. Porque certamente meu cérebro, né, minha mente não tentou todas as opções. Todas as opções que existem no mundo. Não, ele não tentou. Então já tem uma quebra aí. Já começo a acreditar que, talvez aquilo pode ser possível. Como que seria se a gente acreditasse nisso? Como seria se a gente acreditasse que esse objetivo é capaz de sentir? E a gente começa a pensar, nossa, se eu atingisse esse objetivo, a minha vida seria assim, e eu alcançaria tal coisa. E aí seria dessa maneira que a gente já sai de um pensamento negativo de não consigo para talvez eu consiga e olha só como seria caso eu conseguisse. E aí, por último, para dar aquele fechamento na minha mente, eu penso, e como seria se esse pensamento fosse realidade? Não é mais imaginativo, agora é realidade. Se fosse realidade, a minha vida estaria assim. Se eu conseguisse atingir esse objetivo, a minha vida estaria assim. Pronto, gente, depois desse processo de questionamento, a maioria das vezes, aquela dúvida, aquela sombra da dúvida se torna algo possível. Então, o que antes eu acreditava que era impossível porque minha mente criou diversas histórias que não existem, agora existe uma possibilidade porque eu me questionei. Então, se questione, desafie o seu cérebro,
Prove o contrário, prove que é possível. Às vezes, a nossa mente, ela só quer nos proteger, a maioria das vezes ela só quer nos proteger. Não existe evidência de que o seu objetivo realmente vai se tornar algo concreto. Então ele quer te afastar daquilo, ele quer te afastar do medo, de todos aqueles sentimentos que você vai sentir. No momento que você começa a questioná-lo, já é uma evidência que você não tem ainda. Aí você trabalha a sua fé, você trabalha tudo aquilo que a nossa mente racional não consegue entender. E aí, no momento que a sua fé, no momento que o seu questionamento, é nesse momento que você sai de um papel de vítima a criadora da sua realidade. Reprogramar a mente não significa não sentir, mas sentir tudo aquilo que é natural da vida humana e continuar mesmo assim. A ansiedade, a tristeza, a frustração podem ser os seus inimigos ou podem ser os seus maiores aliados. Tudo de mais incrível que aconteceu na minha vida foi impulsionado por um sentimento de dor. A dor de onde eu estava, a dor de não ter o financeiro que eu gostaria, a dor de não ter o ambiente que eu gostaria. Tudo isso me impulsionou a crescer, me impulsionou a melhorar e continua. Não tente esconder algo que é natural seu. A felicidade é muito importante, mas a tristeza, o incômodo de onde você está agora é tão importante como. Porque a gente não se move porque a gente está feliz, a gente se move porque a gente está incomodado. E se a gente toda vez que sentir esses sentimentos negativos procurar distrações, nunca será possível encontrar a oportunidade que esse sentimento está te trazendo. Então aceite, dê nome a ele, haja de acordo com ele, porque se você está sentindo, é porque faz sentido para você, é porque faz sentido você olhar e ver o que ele está querendo te ensinar. Todos esses sentimentos, você tem o poder de decidir se eles vão te paralisar ou vão te impulsionar para a vida que você tanto deseja.